Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. Hoje tem Vascão pela Copa do Brasil. O Vasco, no jogo de ida, empatou em 1-1 com o Operário do Paraná, jogando em Ponta Grossa. No jogo de volta, em São Januário, o Vasco precisa de qualquer vitória mínima, né, para avançar para a próxima fase aí, né? Qualquer resultado que seja, de 1-0 ou até mesmo um 3-0 ou um 2-0, qualquer resultado que seja vitória, o Vasco se classifica para cima do Paraná. E a gente vai trazer aqui, né, o provável time do Vasco, o provável time que o Diniz vai estar escalando, né, para essa partida decisiva contra o Operário do Paraná em São Januário, jogo que acontece às 7 horas da noite. E também vamos falar sobre o assunto, né, que está viralizando aí, né, nas redes. No caso, um assunto que aconteceu ontem, na parte da noite, né? O Vasco foi notificado pela FIFA e tomou um transfer ban pela negociação que a antiga, né, dona da SAF, a 77, contratou o Adson junto ao Nantes da França por 3.894.000 e não pagou esse dinheiro, né, ao Nantes. O Nantes notificou aí, né, buscou aí seus direitos na FIFA e o Vasco tomou um transfer ban aí, né. E no caso, a diretoria do Vasco já se pronunciou e falou que por conta aí, né, da recuperação judicial não tem como estar pagando nenhuma dívida por questões aí, né, da própria recuperação judicial, e o Vasco vai correr atrás aí dessa situação. Enfim, mais uma vergonha aí, né, para Vasco SAF. A 777, né, essa empresa falida também é culpada, né. Não só o Adson, tem a situação aí do Juan Esforza, que a qualquer momento também pode cair aí na mão, né, da FIFA, e o Vasco pode correr sérios riscos aí de transfer ban também por Juan Esforza. E o Manuel Capasso, que está de saída do Vasco, né? O Vasco rescindiu o contrato do Manuel Capasso, junto com o Souza também, né? O Vasco pagou aí 1 milhão de euros, né? 400 aí, na contratação do Capasso junto ao Atlético Tucumã. No caso, né, a empresa 77 contratou e não pagou os valores aí ao Atlético Tucumã. E o jogador já até saiu de graça, para vocês verem como que é a incompetência, né, dessa SAF, principalmente dessa empresa vagabunda aí, né, falida, dessa 771, que não pagou ninguém. O Vasco deve dinheiro do João Vitor, deve dinheiro do Capasso, deve dinheiro também, né, do Juan Esforza e também do Adson aí, né, que o Nantes conseguiu aí, né, através da FIFA, botar aí um transfer ban aí, né, no Vasco, né, e a FIFA já notificou, né, o Vasco, e o Vasco agora tem que correr atrás aí para conseguir resolver essa situação. E vamos ver também como que essa diretoria incompetente do Pedrinho vai conseguir aí, né, retirar esse transfer ban, se vai conseguir tirar judicialmente ou se vai ter que arcar aí, né, com essa dívida aí, né, pagar essa dívida para o Nantes aí da França. Veremos aí, né. Enquanto isso, o Vasco não pode contratar nenhum jogador e também não pode contratar, se eu não me engano, não vai poder contratar ninguém para o futebol enquanto não tirar essa restrição aí, né, que está na FIFA, esse transfer ban aí, né, no caso aí, por conta da dívida de 24 milhões de reais com o jogador Adson, jogador que é muito importante para o Vasco, sim. O jogador não voltou muito bem de lesão, né, mas aos poucos está devagarinho readquirindo, né, a confiança, e mais para frente aí, se Deus quiser, o Adson vai voltar a dar alegria aí à torcida do Vasco, vai conseguir aí, né, voltar à sua forma
ideal, né, para estar ajudando o time do Vasco da Gama. E galera, depois a gente comenta mais, né, um pouco sobre esse assunto aí do transfer ban. A gente vai deixar para outro vídeo, para outro momento. Foi só para não deixar vocês aí desinformados. Assim como eu trouxe ontem também, né, a situação aí das renovações. O Vasco está muito complicado aí, né? O Vasco tem dívida com quase todos os jogadores aí desse elenco, principalmente os jogadores aí que foram contratados na época dessa empresa safada 771. O Vasco tem dívida de direitos de imagem com Léo Jardim, João Vitor. O Vasco tem dívida com Jair, com Paulinho, Puma Rodrigues, Jean Davi. E o que o Vasco deve mais é o Payet, né? 2 milhões aí, né, de direito de imagens aí do francês. Sem contar também que deve para empresários aí desses jogadores. E tem mais uma galera aí, tá? Cerca de 18 jogadores aí que o Vasco deve luvas e direitos de imagens. Esses são apenas uns que eu citei, né? Para vocês terem a ideia aí, né? Cerca de 18 jogadores que o Vasco deve. E essa grana aí, né, que o Vasco deve, o Vasco lançou na recuperação judicial. Aí você me pergunta por que João Vitor vive falhando, por que João Vitor entrega a paçoca, porque o Vasco deve aí quase 4 milhões de reais aí, né, na situação aí de luvas para o João Vitor. Por Léo Jardim, o Vasco deve 1 milhão e pouco, né, quase 2 milhões. Tanto que o Léo Jardim pode não querer renovar com o Vasco, né. Tem a situação da cláusula aí, né, que em caso o Léo Jardim conseguir aí atingir o objetivo de 60% dos jogos que o Vasco disputar no ano, a sua renovação vai ser aí, né, renovada automaticamente. Mas tem aí, né, a vontade do jogador. Se o jogador não quiser ficar no Vasco, querer sair para outro clube, essa decisão pode pesar aí, né, muito pro lado do Léo Jardim, sua vontade pessoal, seu plano de carreira. E é isso, cara. Essa diretoria aí omissa, uma diretoria de safados, né? A gente sabe que todo mundo que tá por detrás desse presidente, né, supostamente são aí pessoas que não tem credibilidade nenhuma, né? Pessoas aí, vamos ser sinceros, né? Pessoas mau caráter, para não xingar eles aqui, né? Pessoas incapacitadas de estar no Vasco. Então, é muito complicado. A gente está falando aí, né? Mas o Vasco atravessa um momento delicado. Situação de transfer ban, a situação aí, né, da recuperação judicial. Muitas coisas vêm acontecendo aí, né? E para não estragar nosso vídeo aí, né? Que o intuito aqui é fazer um vídeo pré-jogo aí, né, de Operário e Vasco, né, Vasco e Operário, que o jogo aqui em São Januário. A gente vai deixar para estar falando sobre esses assuntos, né, para meter mais o pau aí nessa diretoria incompetente em outro vídeo aí, né. Só que é isso, cara. É isso, depois a gente fala mais sobre esses assuntos. E vamos trazer aqui outra informação rápida. A Nike já tem aí, né, já vem, quer dizer, fabricando os uniformes novos aí, né, pro enxoval do Vasco. Ano que vem o Vasco vai estar aí, né, estampando a Nike em seu uniforme. E também saiu valores aí, né, em questão da nova camisa, né, a oficial de jogo pode vir custar cerca de R$700, isso mesmo. A camisa oficial da Nike, 700 e alguma coisa, 750, para ser mais preciso. E as camisas aí que não serão a de jogo, né, podem vir custar aí cerca de R$400 aí nessa faixa. Então prepare seu cartão de crédito, prepare aí seu bolso, porque
A Nike vai vir com tudo aí, vai valer muito a pena você comprar uma camisa do Vascão. E se Deus quiser, né, tomara que a gente esteja aí num momento legal, que a gente possa fazer um investimento não só pela boniteza da camisa, né, pela uma nova marca que está patrocinando o Vasco, né, a gente possa estar adquirindo a camisa também aí, né, pela qualidade do time, e que o time engrene aí de vez com o Fernando Diniz. E agora a gente vai para esse assunto que é do campo e bola, para finalizar o nosso vídeo. A tendência é que o técnico Fernando Diniz venha repetir a mesma escalação da partida que o Vasco ganhou, né? Jogando muito bem contra a equipe do Fortaleza em São Januário. O Vasco meteu 3-0, poderia ter feito 4-5, teve gol anulado, teve bola na trave, gols anulados, né? Bola na trave. Então, a tendência é que o Fernando Diniz dê aí uma sequência para a mesma escalação aí que enfrentou o Fortaleza, e no caso também, né, a uma partida anterior, no caso aí contra o Lanús da Argentina, foi a mesma escalação, né, que o Vasco utilizou na partida contra o Fortaleza. A escalação foi Léo Jardim, PH, João Vitor, Luiz Gustavo, Pitão, Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Verrete e Ryan. A tendência é que o Fernando Diniz vai estar, mais uma vez aqui falando, né, dando sequência para esse time. Acredito eu que não vai ter aí nenhuma modificação. Fernando Diniz pode estar fazendo as modificações aí, né, no segundo tempo, e de repente, né, o Fernando Diniz pode estar fazendo aí a mesma coisa que fez no jogo contra o Fortaleza, deixando aí para substituir no final do jogo, chegando na casa aí dos 40 minutos do segundo tempo. Fernando Diniz vai estar fazendo as alterações aí, né? O Fernando Diniz tá incentivando muito esses jogadores, né? Passou confiança para todos os atletas, né? O Fernando Diniz é um ótimo gestor de grupo, é um técnico que tem muita paciência aí, né, para estar conversando individualmente com qualquer jogador do elenco. Isso é um ponto muito interessante, é uma qualidade aí muito boa do Diniz, a gestão de grupo, né? E o Diniz, junto com sua comissão técnica, né, seu preparador físico, também vem dando um gás aí, né, no time do Vasco, botando os caras aí para correr, incentivando e fazendo com que aí os jogadores tenham ânimo, né, e muita resistência aí para jogar praticamente o jogo todo. E a tendência é essa, jogadores como Adson, Garré, jogadores como Jair, Paulinho, até mesmo aí, né, o Lemos, que voltou de lesão, jogou o finalzinho do jogo contra o Fortaleza, isso mesmo. Lucas Oliveira corre por fora. No caso aí da zaga, aí, o Maurício Lemos é a primeira opção. E esses jogadores, Garré, Paulinho, Lloyd Augusto, Adson, vão tudo estar à disposição aí do Fernando Diniz no banco de reserva. Não vão ser possíveis jogadores aí para vir a ser titular, nenhum desses aí que eu citei vão estar no banco à disposição. O Diniz não vai mudar o time, muito difícil que o Diniz vá querer, né, fazer alguma mudança, a não ser que algum jogador desses aí que eu citei, né, pode ser um Adson, pode ser um Lloyd Augusto, um Paulinho, qualquer um desses daí tem a chance de ter impressionado o Diniz nos treinamentos, e o Diniz pode vir querer utilizá-los eles aí no time titular, né? Mas eu acho que o Diniz não vai mudar, porque o time ganhou do Fortaleza jogando muita bola, e ele vai dar sequência para essa mesma escalação, né? Ele vai estar dando moral para esses jogadores aí do time titular continuar evoluindo e continuar crescendo aí com a camisa do Vasco. E o Operário, né? Para não dizer que a gente não falou aqui do time paranaense, é um time perigoso, um time
que disputa, né, o campeonato nacional brasileirão aí da Série B. Um time perigoso, um time que vai vir jogar fechadinho, né, em São Januário, esperando aí os erros do Vasco. O Vasco nesse jogo aí, né, vai ter que ir para cima, vai ter que propor o jogo. E se o Vasco não conseguir aí, né, fazer os gols rápido, a gente sabe como é que é, né, uma decisão em São Januário. A torcida começa a ficar nervosa e isso passa para os jogadores dentro de campo e começa a ficar aí muito perigoso, né? Então, vamos torcer para o time jogar muito bem, igual jogou contra o Fortaleza, para o time envolver, né, o Operário com seu estoque de bola, inversão de jogo, triangulações, tabelinha, e que saia muitos gols aí, né? Que saia gol do nosso Pirata, que saia gol aí também do Felipe Coutinho, que está numa péssima fase. O Nuno Moreira, que ele consiga também guardar o dele, o Ryan. Esses jogadores aí merecem fazer gols aí, né? Para continuar ganhando mais e mais confiança aí, né? Que o nosso time vai precisar muito desses atletas, ainda mais agora com essa situação de transferban. A gente não sabe quando o Vasco vai conseguir resolver essa situação, mas com essa restrição aí na FIFA, o Vasco não pode inscrever nenhum jogador, o Vasco não pode contratar nenhum jogador enquanto não tirar essa restrição aí. E a gente vai precisar muito desse time, desse elenco. E é isso, vamos para cima do Operário. Deixa aí nos comentários aí o palpite de vocês. Meu palpite vai ser 4-0 Vasco. Mais uma vez a zaga não vai tomar gol. E vai ser aí um show do time do Vasco. O dinizismo vai falar mais alto. O dinizismo está on. O time vai tocar bola igual o Bayern de Munique, igual o Barcelona na época de Guardiola, igual o Manchester City com Guardiola. O time vai jogar muito, tocar muita bola, vai dominar o Operário, vai conseguir envolver, né, o Operário e vai conseguir aí gols, se Deus quiser, de jogada trabalhada, infiltrações, triangulações aí, né? E se o Operário também vir para cima, vai tomar aquela transição rápida, vai tomar aquele golzinho de contra-ataque, né? Com o nosso PH voando. O Lucas Piton também, né? Conseguiu aí readquirir confiança e vai estar ajudando muito aí o Vascão aí. Vamos para cima, deixa aí nos comentários seu palpite. Tamo junto, fica com Deus. Saudação vascaína.